Bom, obrigado. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, eu queria começar agradecendo à comissão organizadora da SBCM por esse convite. Acho que é uma grande honra estar aqui hoje à tarde fazendo essa palestra convidada. Aproveitar também o ensejo e parabenizar a comissão organizadora desse SBCM, que talvez seja lembrado no futuro como aquele que quase teve sido, mas acabou sendo, né, assim, com grande esforço e muita colaboração. Esse SBCM está sendo realizado hoje aqui. Eu vou apresentar então essa palestra para vocês. O título é Paisagens Sonoras, Harmonização Automática e Fusão Conceitual. Eu devo confessar que quando eu recebi o convite para fazer a palestra, eu entrei na programação do SBCM e eu olhei lá um slot de 2 horas e falei, não, 2 horas, o que eu vou falar em 2 horas? Aí eu planejei assim, um conteúdo gigantesco, relativo a um período que eu passei agora na Grécia de 4 meses. E aí coloquei esses 3 temas, mandei o resumo que está na programação de vocês. 2 dias antes de começar o evento, eu olhei de novo a programação e eu vi que o slot tinha diminuído para 1 hora. Eu falei assim, agora eu vou ter que improvisar, né? Vou ter que adaptar, adequar esse conteúdo para 1 hora. E a minha solução, eu espero não deixar ninguém triste com isso, mas foi arrancar o terceiro dos tópicos, a fusão conceitual, porque realmente não ia dar para entrar em detalhe em nenhum dos 3 se eu decidisse apresentar correndo todas essas coisas. Então, hoje, na verdade, eu vou falar de paisagens sonoras e harmonização automática e vou dar uns ponteiros aí para vocês em relação ao que vem a ser essa fusão conceitual e onde vocês podem encontrar mais informação desse assunto. Então, a visão geral aí da palestra é que primeiro tem uma visão geral. Eu achei que ia ser legal colocar uma recursão infinita logo no início. Daí eu vou falar sobre a modelagem de paisagens sonoras, né, o que vem a ser esse problema, como é que a gente encarou esse problema. A harmonização automática, falar então também um pouco sobre esse tema, e a fusão conceitual, que eu vou praticamente falar 2 slides só sobre isso. Bom, e antes também de entrar no assunto mais técnico da palestra, eu resolvi explicar um pouco de onde vem isso, de onde vem esses temas, de onde vem essa pesquisa, né? Então, o que eu estou apresentando agora é o fruto de um projeto de pesquisa colaborativo com 2 equipes lá da Grécia, né? E isso daí, então, a equipe de Tessalonique trabalha com harmonização automática e com fusão conceitual. Eles têm um grande projeto europeu ligando mais uns 4 países relativo a essa questão de fusão conceitual, não necessariamente em música, eles são a ala do projeto que lida com questões musicais, tem várias outras questões dentro da fusão conceitual. E em Atenas, eu tenho uma colaboradora que trabalha com paisagens sonoras, eu vou explicar um pouco mais do trabalho dela. Isso envolveu 6 meses de preparação desse projeto. Começou em setembro de 2014, quando eu fui para a conferência conjunta, o Sound and Music Computing aconteceu junto com o International Computing Music Conference, lá em Atenas. E aí eu já vinha em contato com essas 2 equipes. Foram 6 meses de preparo, redigir projeto, pedir financiamento, 4 meses de colaboração lá, que eu estive entre início de abril e início de agosto. E hoje a gente mantém reuniões por Skype, tá? Mantendo essa colaboração viva, né? E teve apoio da FAPESP para esse projeto. Bom, então a Anastasia, que é essa minha colaboradora de Atenas, com quem eu trabalhei na questão da modelagem de paisagens sonoras, é uma pessoa muito legal, que eu conheço desde 2009. Ela está envolvida com o comitê organizador da Sound and Music Computing Conference quase desde o início. Ela já organizou uma edição unificada em 2006 e ela foi a organizadora geral do evento do ano passado, que foi um evento gigantesco, né, porque uniu 2 conferências, talvez as 2 mais importantes da área de computação musical. Ela trabalha no departamento de música da Universidade de Atenas e ela estudou física na graduação e música também. Ela tem as 2 graduações e fez vários cursos e especializações em acústica musical e tecnologia musical. Toda a formação dela, então, foi direcionada nessas áreas. E ela trabalhou muito com voz cantada. Na verdade, voz cantada, ela passou um período no IRCAM trabalhando com isso. Trabalha com música eletroacústica, tem interesse em composição, interesse em sistemas interativos.
O outro grupo com que eu trabalhei é chefiado pelo Emílio Camurópolis, na Universidade de Thessaloniki. Eles estão no departamento de musicologia, ou estudos musicais. Coloquei ali a foto de mais 3 pessoas com quem eu interagi também bastante proximamente: o Máximos, Asteres e Costas, os nomes terminados em S. Todos eles, aliás, estão usando essa camiseta hoje em homenagem a esses meus amigos. Emílio também teve a sua formação em física, originalmente, depois música e pós-graduação misturando música com inteligência artificial, também tecnologia musical. E hoje trabalha com modelos cognitivos e modelos computacionais para representação de estrutura musical e também de expressão musical. Bom, rapidamente, o que será essa sessão sobre modelagem de paisagem sonora? A ideia é analisar um dado cenário sonoro, né, de algum ambiente, coletar sons ambientais, analisar esses sons com a finalidade de tentar criar modelos de síntese, né, instrumentos ou algoritmos para ressintetizar paisagens sonoras semelhantes, parecidas, com as mesmas características. Isso permite que a gente crie também paisagens sonoras híbridas, né, misturando elementos de 2 espaços diferentes, talvez de 2 espaços cujas características sonoras jamais se encontrariam naturalmente no mesmo lugar, né, a não ser através realmente de uma intermediação tecnológica. E também a Anastasia tem um interesse particular em paisagens sonoras heterotópicas, ou heterotópicas talvez, que seria aquela ideia de você trazer para um ambiente completamente estranho sons de uma paisagem, de um espaço que praticamente não tem relação nenhuma, como você está caminhando pela floresta e ouvir um trem passar do seu lado, mas é só parte do entorno sonoro e não uma experiência real. Então, essencialmente, quando a gente fala de a modelagem de paisagem sonora, a gente está falando de coletar esses sons, criar um banco de dados, processar e analisar as gravações para tentar extrair parâmetros que vão ser usados em modelos de síntese, que também precisam ser propostos, né, precisam ser pensados, e a criação de instrumentos musicais virtuais para recriar esses sons num espaço diferente. E, obviamente, no caso de computação musical, a gente sempre depende de uma experimentação artística para fazer com que esses algoritmos, esses modelos matemáticos e computacionais cheguem numa aplicação, de fato, uma aplicação interessante. Né? Não basta suplementar e falar assim, agora funciona, está aqui, eu provo um teorema. Normalmente a gente está interessado em realmente colocar isso em uso dentro de um contexto artístico. Em relação à harmonização automática, também fazendo um breve apanhado do que vai ser a sessão que eu vou desenvolver um pouco mais, a ideia é criar progressões harmônicas, por exemplo, para harmonizar melodias que você queira por alguma razão, pode ser, por exemplo, para testar progressões harmônicas, um exercício, por exemplo, para ver se ele satisfaz certas regras definidas por algum paradigma de harmonização, ou se o estilo coincide com o estilo de algum modelo, de alguma teoria que você quer usar. Os passos que estão envolvidos nessa pesquisa não são tão diferentes assim dos do outro slide. A gente precisa coletar repertórios específicos que vão, no fundo, caracterizar o universo idiomático harmônico que a gente quer trabalhar. A gente precisa processar e analisar esse conteúdo, né, para tentar aprender regras sobre esse universo sonoro. Propor modelos de síntese também, como é que a gente sai do conhecido em direção ao desconhecido, preservando alguma estrutura, alguma característica que a gente possa reconhecer o resultado como pertencente àquele mesmo idioma. Criar métodos computacionais para processar esses modelos de síntese e, finalmente, experimentação artística pelas mesmas razões que eu falei no último slide. Né? A ideia é que isso venha a ser utilizado em algum contexto estético. Sobre fusão conceitual, que é a parte que eu não vou apresentar, que eu vou pular, só para dar uma ideia muito geral, a ideia é generalizar conceitos. Fusão conceitual
nasce dentro da linguística computacional e da inteligência artificial, né, como uma maneira de generalizar a partir de observações. Né? Então, você tem conceitos que estão representados dentro de algum modelo formal e você quer, então, criar conceitos novos. Você parte da descrição formal dos conceitos originais, aplica mecanismos de generalização que preservam estruturas comuns dos conceitos da entrada. Isso normalmente vai dar origem a um espaço de exploração gigantesco, que não faria sentido a gente percorrer todo esse espaço de conceitos generalizados. Então, dentro desse espaço, a gente precisa se preocupar em definir estratégias de enumeração que vão, de algum modo, dar prioridades para aquilo que a gente quer encontrar, o que a gente está buscando na generalização desses conceitos. Aí produzir os conceitos fundidos, né? E normalmente isso é um processo iterativo. A gente vê os conceitos fundidos, alguns a gente gosta, outros a gente não gosta, a gente pensa sobre o porquê a gente não gostou ou gostou, e talvez isso vá mudar a descrição formal dos nossos modelos de entrada para uma nova iteração, para uma nova tentativa de criar conceitos fundidos. E experimentação artística também, quando a gente estiver aplicando essa ideia em domínio musical. Então agora eu vou entrar na sessão sobre as paisagens sonoras. Eu propus um trabalho de colaboração para a Anastasia dentro de um projeto que ela já tinha, que se chama Projeto Tactics. Tactics é o nome das cigarras, aqueles insetos que fazem aquele zumbido no alto das árvores. E ela estava bastante interessada em estudar características sonoras e possíveis aplicações musicais dos sons da cigarra. O projeto dela tem uma grande parte dele que está preocupado em levantar, dentro da literatura, exemplos de citações e influências até da ideia do ciclo de vida da cigarra em obras filosóficas, em obras literárias e mesmo em obras musicais. Né? Então, alguns dos autores que aparecem aí citados na pesquisa dela são, por exemplo, Platão e Aristóteles, que mencionam o ciclo de vida da cigarra e a relação disso com a vida humana, algum aspecto da vida humana. Na literatura tanto antiga quanto moderna, especialmente na literatura grega, né, que ela está mais em contato com Esopo, Homero, e mais recentemente Odisseias e Elides, Diógenes Pérez, que são poetas do século XX na Grécia, que trouxeram a cigarra para dentro de alguma discussão, contextualizaram na vida moderna. E na música, vários compositores que já admitiram por escrito ter sido influenciados por algum aspecto desses sons produzidos na natureza, por Xenakis, que identificou no caso das cigarras algum aspecto estocástico, Bartók e Guedes tem peças também que estão inspiradas nesses sons. O projeto dela, então, parte, no primeiro momento, da coleção de sons ambientais, e ela escolheu um sítio arqueológico específico em Atenas, que é a Academia de Platão, muito pelo fato de que a discussão filosófica toda nasce ali dos textos de Platão. Ela achou que era um sítio representativo, um sítio que tem muitas árvores, e realmente quem vai lá no verão é praticamente impossível não escutar os sons das cigarras em todos os lugares, o tempo inteiro, dia e de noite. Então ela coletou esses bancos de dados aí no verão de 2014, no verão de 2015. As cigarras elas vivem durante o verão, né? Durante o inverno, o ciclo de vida delas faz com que elas botem os ovos na terra, aí vai ter um período de germinação que a gente não escuta as cigarras. A gente vai escutar novamente as cigarras no início do verão seguinte, depois que a temperatura chega no limiar inferior, que caracteriza aí o que para elas é o momento em que elas já vão, na verdade, estar se preparando para morrer, né? Durante o verão elas cantam e no final elas morrem. O foco do projeto, apesar de todo esse interesse aí nas questões estéticas, filosóficas e literárias, está nas características sonoras das cigarras, então, e características musicais também, especialmente dessas gravações que estão sendo coletadas, né? Então, por exemplo, a distribuição espacial, para quem está num lugar cercado de árvores e com
diversos insetos vindo de várias posições, você tem esse dado aí que afeta a nossa percepção. As diferenças de timbres e os ritmos produzidos pelos insetos, quando eles param e retomam o canto deles. E essas organizações, que certamente para cigarros não fazem sentido, mas do ponto de vista da percepção humana, você pode imaginar que existem jogos de perguntas e respostas, né, antífonas, corais, organizações desse tipo, que você pode, a despeito do que as cigarras pretendiam fazer com isso, você pode incorporar esses elementos na análise e pensar em como usá-los numa exploração artística. Então a ideia seria usar esses sons em instalações e composições a partir de uma modelagem do som. Sobre o canto da cigarra, para falar um pouquinho, bem brevemente sobre isso, desde o século XVIII as pessoas já estudam esses mecanismos dissectam os insetos e tentam entender aonde está o órgão gerador do som, como ele funciona, como que se articulam as partes do corpo do animal para a produção desse som. E uma observação interessante é que foi só a partir do registro sonoro e da possibilidade de analisar os sons através de equipamentos eletrônicos que o pessoal conseguiu fechar o quebra-cabeça e entender de fato como que aquelas peças se encaixavam e como que elas produziam o som. Então a tecnologia aí de áudio, especialmente de registro e de análise, foi crucial no trabalho de investigação da fisiologia do animal, desse aspecto particular da produção sonora. O canto da cigarra tem várias funções no ciclo de vida da cigarra. Ele serve para alertar outros insetos de algum perigo, de algum predador. Ele serve como mecanismo de defesa também. Alguns predadores possivelmente se sintam ameaçados por esse som. Ele serve como chamamento entre os insetos e também para acasalamento. E também serve para estabelecer territórios. O mecanismo que produz o som dentro da cigarra são duas membranas que estão posicionadas nas laterais, assim, no dorso do animal, que são chamados de timbales. Esses timbales, então, eles têm a forma dessas duas figuras aqui no meio. São membranas transpassadas por uns filamentos mais rígidos, né, que são de queratina, e esses filamentos, eles estalam, e é o estalo desses filamentos, no fundo, junto com que provocam a movimentação da membrana e produzem o som da cigarra. Além disso, bem embaixo dessa membrana tem uma bolsa de ar que serve como cavidade amplificadora. E uma observação, uma curiosidade, na verdade, só os machos, as cigarras machos, têm esses mecanismos de produção sonora. Então, você tem que ouvir uma cigarra cantar, na verdade, a gente está ouvindo um cigarro. E as cigarras fêmeas, elas só têm um mecanismo de escuta, né? Elas usam isso para selecionar os parceiros que elas vão usar na reprodução. Bom, passando para a nossa questão aqui, né, que é analisar, entender e reproduzir esses sons, tem várias alternativas para a gente atacar esse problema. Uma talvez das mais óbvias, das primeiras que vem à cabeça, é fazer uma modelagem física. Eu conheço lá a forma do instrumento, eu tenho uma ideia de como é que as forças são aplicadas e quais são as equações diferenciais que regem o comportamento desse sistema depois que a gente provoca um estímulo qualquer, uma condição inicial. Então a gente poderia simular essas equações e com isso reproduzir o som virtualmente, né, através das equações. Esse é um método que exige que a gente tenha uma descrição detalhada de todas as estruturas físicas, né, mecânicas e também das forças que são usadas no processo, e a qualidade do resultado final vai ser tão boa quanto for bom o nosso modelo, ou seja, quanto mais próximo a gente conseguir aproximar o modelo, as equações, a descrição das estruturas e a descrição das forças do que acontece na natureza. Então isso é o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo. O lado bom é que, teoricamente, a gente pode chegar tão perto da natureza quanto a gente queira, basta melhorar o modelo. O lado ruim é que nem sempre é muito fácil melhorar esse modelo. Então, ter um modelo aproximado não é garantia nenhuma de que o resultado sonoro vai enganar a nossa percepção. Ele vai ser útil para simular
o som que a gente está quebrando. Uma outra alternativa diametralmente oposta seria a modelagem perceptual. Então a gente esquece como o som é produzido, a gente pensa nas características que a gente percebe desse som e a gente tenta recriar essas características através de instrumentos de síntese que a gente conhece. Essa estratégia ela é muito legal, pode produzir coisas muito boas, às vezes com muito pouco estudo, né, em relação ao estudo da física, da mecânica, da fisiologia do animal que a gente está estudando. Ela depende de uma boa percepção auditiva, né, e eu gosto de falar nesse contexto de um solfejo baseado em sons, né, que não é aquele solfejo que a gente aprende num conservatório, de aprender a cantar melodias, mas o solfejo de você escutar um som natural e conseguir imaginar como aquele som poderia ser reproduzido por mecanismos de síntese e mecanismos de processamento de sinais. Né? Então isso depende também de um conhecimento ou de uma boa intuição desses elementos, dessas unidades geradoras de sinais sonoros e dos elementos de processamento de sinais, porque no fundo eles são o recurso que você vai usar para tentar se aproximar do dado que você quer modelar. E, bom, nesse caso aqui a qualidade vai ser tão boa quanto o seu ouvido e a sua intuição ou o seu conhecimento desses mecanismos de síntese e processamento de sinais. O que também é um lado bom e um lado ruim, né? Porque exige da gente também que a gente adquira familiaridade com esses mecanismos e, no fundo, desenvolva esse solfejo, que é um trabalho de muitos anos. E, finalmente, eu estou propondo aqui uma terceira abordagem, que foi a que a gente seguiu, que é a modelagem através de estatística. A modelagem do sinal sonoro, não do modelo físico, usando modelos estatísticos. Então, a ideia é tentar aprender o máximo possível dos próprios sinais, analisar esses sinais e tentar desvendar características deles que possam ser usadas em mecanismos de síntese. Não só com o ouvido, mas com análise estatística e matemática. Essa abordagem ela tem um fator interessante que funciona como uma espécie de metodologia. A gente pode quebrar o nosso problema em bandas de frequência. A gente pode pensar como é que é mais fácil modelar, por exemplo, a parte grave do som, a parte aguda, de repente usando modelos e ideias diferentes. E também permite a gente quebrar o problema em escalas de tempo diferentes. Como é que a gente pode modelar os aspectos macroscópicos da percepção daquele som, aspectos microscópicos, aspectos do meio do caminho. E a ideia aqui, então, é que a gente propõe mecanismos de síntese a partir de descrições estatísticas, cujos parâmetros a gente vai obter através da análise dos sinais originais. Então fica bem amarrado a questão da análise e da síntese. Né? Na análise a gente já vai buscar coisas que a gente sabe onde elas vão se encaixar nos mecanismos de síntese correspondentes. Essa abordagem também depende de alguma percepção auditiva, né? De alguma intuição sobre como é que a gente vai, por exemplo, modelar a faixa de frequências grave, ou como é que a gente vai modelar os fenômenos macroscópicos. E também algum conhecimento dos mecanismos de geração de som e de processamento de som, mas eu chutaria aqui um pouco menos do que na abordagem puramente perceptual, porque nesse caso a análise estatística ela vai percorrer uma boa parte do caminho para a gente, vai compensar talvez a falta de uma intuição ou de um solfejo que seria necessário no segundo caso. A qualidade nesse tipo de abordagem ela pode ser medida tanto objetivamente quanto subjetivamente. Né? Tem o lado da intuição, de como combinar os elementos de síntese, de processamento, e você pode ouvir o som e dizer isso está próximo, não está próximo, ou inventar outras medidas de comparação, mas você também pode estimar a qualidade da aproximação que você obteve a partir dos modelos estatísticos em relação aos sinais de referência. Então, você cria essa possibilidade de aferir o resultado sob duas perspectivas complementares, bastante diferentes, obviamente. Então, só para falar rapidamente sobre os sinais, né? Quando a gente coleta esse tipo de som ambiental, normalmente ele vem bastante ruído. Eu vou tocar um pedacinho aqui desse exemplo. Tá?
é um pedacinho muito pequeno. Vocês viram que começou com um barulhão, esse barulhão não foi a caixa que produziu, é parte da gravação mesmo, o vento bate no microfone, crianças passam perto, às vezes um pássaro canta, você não está interessado no som do pássaro nesse caso. Então tem bastante coisa para a gente lidar em relação a esses dados de entrada. Né? Por exemplo, no caso das cigarras, a gente tem já uma ideia, a partir dos estudos do campo da cigarra, de que a maioria das informações que interessam a gente estão lá na faixa dos 6 kHz. Se vocês conseguirem ver essa figura aqui, está bem difícil de ver, mas aqui é os 6 kHz, e aqui tem uma faixinha amarelinha, meio horizontal. Né? Ali, essencialmente, é que está o som da cigarra, ao passo que toda aquela borda vermelha embaixo do espectrograma são frequências bastante graves, e o fato de estar em vermelho nessa escala de amplitude significa que eles são muito mais fortes do que os sons da cigarra. Então esses ruídos ambientais que estão na faixa de frequência mais grave são uma das primeiras coisas que a gente gostaria de eliminar. Então, pré-processar esses sinais de entrada é praticamente obrigatório, ao mesmo tempo é muito arriscado, porque tudo que a gente mexe em relação ao balanço espectral do sinal de entrada significa também que a gente vai estar jogando fora coisas que a gente gostaria de preservar, partes que são essenciais ou intrínsecas do fenômeno que a gente quer modelar. No caso desses sinais, a metodologia, como a gente não sabe assim, absolutamente que o vento da cigarra está entre 6 e 8 Hz, ou que tem uma distribuição completamente fixa e universal, ele só tem uma ideia aproximada, também os mecanismos de filtragem que a gente desenvolveu precisaram ir um pouco pela percepção e tentar calibrar esses filtros para percentualmente eliminar a maior parte do que a gente considerava ruído ambiental e preservar o máximo daquilo que a gente considerava o som que a gente quer modelar de fato. Então a gente combinou aí alguns filtros passa-baixa para eliminar, por exemplo, o vento que a gente escutava naquela gravação, né? E, bom, quando você faz o filtro passa-baixa, muito provavelmente você vai distorcer as frequências altas em relação às frequências médias. Então aí no final você precisa pegar esse sinal e também aplicar um filtro passa-alta. Desculpa. Eu troquei tudo, né? Então, primeiro a gente aplica um passa-alta para eliminar os ruídos ambientais nas frequências baixas. Só que isso vai dar um boost nas frequências altas que você não quer, porque vai perturbar o balanço espectral. Então, depois você tem que fazer um passa-baixo para compensar essa amplificação das frequências altas. Então, esse pedacinho aí que a gente ouviu lá em cima, depois de filtrado, ele ficou assim. Aquele vento muito forte no início, vocês já não escutaram. Ele vai tentar preservar o máximo possível do campo da cigarra, que é aquela faixa amarela muito tênue no gráfico de cima, que agora ficou uma faixa avermelhada forte no gráfico de baixo. Bom, aqui são 4 etapas desse processo de filtragem, só para dar uma ideia bem vaga, rápida, né, que eu gostaria de passar para vocês. Então, em cima a gente tem 4 etapas do sinal no limite do tempo. Quando a gente recorta uma janelinha de alguns milissegundos, eu acho que aqui a gente tem 40 e poucos milissegundos, então a gente vai ver uma forma de onda aparentemente muito bonitinha, naquele primeiro gráfico da esquerda em cima. A gente vai falar assim, poxa, que sinal legal, né? Mas na realidade esse sinal legal é o ruído, né? Porque o campo da cigarra está todo escondido em microvariações de amplitude muito pequena em cima dessa curva aparentemente bonita. Então aqui é uma situação onde o que a gente chama de, normalmente, de sinal e ruído quase parece as avessas, né? A gente quer eliminar esse comportamento bonitinho e a gente quer realçar aquela coisa errática que está escondida por trás. Então, o primeiro filtro passa altas, né, vai produzir esse segundo gráfico daqui. Aqui a gente ainda tem essa curva mais ou menos suave, que não é interessante, porque não foi produzida pela cigarra, né? Mas o som da cigarra já começa a aparecer um pouco mais na forma dessas variações rápidas. E depois de mais um filtro passa altas, a gente tem esse sinal aqui, que já contém essencialmente tudo que a gente precisa, naquela faixa de frequência em torno dos 6 kHz, porém, a gente amplificou demais as frequências extremamente altas, que também não tem a ver com o som da cigarra, por isso a gente precisa, numa última etapa, fazer um último passa baixa para compensar, né, atenuar essas frequências altas que ficaram desequilibradas. Embaixo a gente tem os 4 espectros, né, correspondentes às 4 figuras de cima. Esses espectros aqui, eles estão começando em 1 kHz
e isso foi uma estratégia de visualização, porque normalmente esses sinais têm um conteúdo espectral de frequências baixas tão alta, que se a gente plotar o espectro inteiro, a gente vai ver só um pico no zero, enorme, e o resto tudo achatado. A gente não vai conseguir ver as diferenças. Então, no primeiro gráfico, por exemplo, a maior parte da energia do sinal está antes da coluna da esquerda, entre 0 e 1 kHz, né? E ele vai ser atenuado no primeiro passo, mais atenuado no segundo passo. Aí vocês vejam que o terceiro espectro tem a faixa final das frequências um pouco distorcida, né? Um pouco para cima em relação ao espectro original. Então, o último passo tenta abaixar essas frequências extremamente altas. Então, a gente partiu para uma modelagem que usa 3 níveis temporais diferentes de representação. O som, esse som, esse zumbido da cigarra, né, que a gente associaria talvez mais com timbre, né, uma característica do timbre, ele vai ser modelado na escala microtemporal. E ele está associado à representação espectral dos sons da cigarra. A gente vai criar um modelo de espectros ruidosos. Depois, a cigarra tem uma coisa que em inglês chama shrilling, que eu ainda não encontrei uma tradução adequada em português. É quase como se fosse um efeito de frulato, né? Uma variação de amplitude muito rápida, mas também meio errática. Ela não é como um trêmolo, que é uma variação de amplitude periódica, ela é uma variação de amplitude errática. Né? E esse shrilling ele vai ser modelado numa camada que a gente chamou de mesotemporal, né? E que vai corresponder a essas variações aleatórias de amplitude. E a última camada, a camada mais alta, que tem a ver com as características macroscópicas ou macrotemporais, tem a ver com o fato de que os insetos param de cantar, voltam a cantar, outro inseto entra, sai. Então, todas aquelas organizações corais e também as estruturas rítmicas que decorrem dessa alternância das emissões, a gente vai tentar modelar nessa escala macrotemporal. Então, são variações abruptas de amplitude pelo fato de que um inseto começa ou para de cantar. E cada um desses níveis temporais vai ter um modelo estatístico diferente. Então, falando do modelo microtemporal, né, que é para modelar só aquele zumbido, a gente propôs usar espectros gaussianos. O que são espectros gaussianos? Bom, a gente tem um trecho onde o espectro tem mais ou menos a mesma cara, a mesma forma, né? Então a gente pode calcular a média dos espectros de magnitude sobre um período relativamente homogêneo. Essa figura de cima seria uma média dos espectros do fragmento que a gente estudou, né? E isso aqui é uma média que tem assim, um comportamento mais ou menos estável. Se a gente pegar uma janela aleatória no meio do segmento e a gente calcular o espectro, a gente vai ver um perfil mais ou menos assim. Então faz sentido calcular essas médias e faz sentido calcular esse outro gráfico aqui de baixo, que é um espectro de variâncias. Ou seja, para cada frequência a gente vê quanto varia as magnitudes quando a gente percorre várias janelas de um mesmo segmento relativamente homogêneo do sinal. Então, a outra observação que a gente teve ali, e que não era um dado conhecido de antemão, é que os perfis do gráfico de médias e do gráfico de variâncias é mais ou menos parecido, quase como se a gente pudesse estipular uma lei de que quanto maior a amplitude de uma dada componente de frequência, de uma dada componente espectral, também maior é a variância que acompanha aquela componente espectral, né? Componentes que têm frequência, que tem amplitude muito baixa, também tem uma variação relativamente menor de magnitude. E esse tipo de modelo, esse tipo de gráfico, ele pode ser facilmente acoplado a um mecanismo de síntese. Né? Então você pode, fazendo por exemplo, um mecanismo de overlap add, né, de sobreposição e sombra, você pode gerar espectros aleatórios seguindo esse modelo gaussiano e sintetizar para cada janelinha um espectro um pouquinho diferente. Por isso você vai criar dinamismo no seu som aleatório, né, no seu zumbido. Ele vai ser um ruído, mas ele não vai ser um ruído de espectro estático, ele vai ser um ruído de espectro dinâmico. No nível mesotemporal, que tem a ver com aquele efeito de shrilling, ou frulato, ou trêmulo, ou uma coisa parecida com isso, a gente resolveu modelar isso como um envelope de amplitude aplicado no zumbido produzido pela camada do nível microtemporal. Então, para isso, a gente precisa olhar para a envoltória RMS do sinal, né, que dá mais ou menos uma descrição do volume
de regiões pequenas do sinal ao longo do tempo. E aí, quando a gente observa esse volume, a gente vê que esse daí tem um comportamento oscilatório. Não é um comportamento oscilatório muito estável, não é periódico, certamente, mas a gente pode caracterizar essa oscilação através de média e variância também. Né? E com isso, a gente teria outra vez um modelo gaussiano, mas agora um modelo gaussiano dos parâmetros de um oscilador aplicado como envoltório ou envelope de amplitude. Isso daí a gente consegue também extrair, né, na análise, olhando para a... Bom, eu falei do RMS do sinal, né? Então, não do sinal original, essas frequências 50 Hz não são componentes que você percebe no som, mas eles são features já de um feature, né? Já do sinal RMS. E a gente pode obter isso aí também aplicando um passa-baixa muito forte, né? Um passa-baixa que essencialmente reduz o sinal às suas oscilações de longo prazo, né? E nesse sinal fortemente passa-baixado, olhar para o principal pico do espectro nessa região de frequências de interesse, né? Por exemplo, na região até 50 Hz. Então a gente consegue, por exemplo, identificar naquela figura de baixo um pico grande perto dos 25 Hz, que seria aí a característica do shielding para aquela janela. Então a gente pode fazer isso para todas as janelas de um segmento homogêneo, calcular a média de variância e com isso ter um modelo gaussiano. No nível macrotemporal, a gente tem um outro fenômeno que é as mudanças abruptas de amplitude. Né? Um sinal, um inseto começa a cantar, aquilo faz a amplitude repentinamente saltar para um outro nível. Um inseto para de cantar, a amplitude repentinamente desce. Então, quando a gente olha para um sinal, para envoltório RMS, de trechos bastante longos do sinal, aqui a gente está olhando para um gráfico que tem quase 1 minuto de duração, né? Aí a gente vê que tem certos patamares de amplitude que poderiam corresponder a quantidades diferentes de insetos em atividade. A gente não sabe disso. Isso daí é só uma ideia de modelagem para tentar chegar perto, para tentar recriar, então está baseado na nossa percepção também, tentar recriar essas alternâncias entre insetos que param e insetos que continuam. Então, uma ideia seria falar assim, tá, então se eu quiser adaptar esse perfil RMS a um número N de cigarras, eu posso discretizar os valores de amplitude RMS, né, e atribuir cada valor dessa curva RMS a um certo valor de amplitude discretizada, que no fundo representa o número de insetos fazendo a síntese deles naquele momento. E isso daí traz, meio que naturalmente, a ideia de uma cadeia de Markov. Né? Então, cada nível de amplitude diferente seria um nó da cadeia de Markov que diz, aqui tem 5 cigarras cantando, aqui tem 3, aqui tem 2, e a gente consegue, varrendo esse gráfico na sequência temporal, estimar as frequências com que a gente transita de um estado para outro. Né? Quando que aumenta o número de cigarras, quando que diminui o número de cigarras, e assim por diante. Então, essa seria a nossa proposta de modelagem do nível macroscópico. Como vocês veem, não é apoiada em observação da natureza ou na compreensão dos mecanismos que fazem as cigarras começarem a cantar ou parar de cantar. A gente não sabe se elas estão acasalando, se elas estão sinalizando perigo, nada disso. A gente está tentando recriar perceptualmente alguma coisa, combinando elementos de síntese que são mais ou menos conhecidos. Então, todas as análises que a gente fez no TAFE, que é um ambiente mais ou menos fácil, parecido com o MATLAB, código aberto, para fazer essa segmentação das janelas e estimar os parâmetros dos modelos gaussianos que vão ser usados na etapa de síntese. Isso não é feito, então, em tempo real. Você tem uma etapa de treinamento, onde você processa os grupos de dados e depois você vai ter esses elementos incorporados à síntese. A síntese foi implementada em GeoData. Ali tem 2 pedacinhos de patch que eu acho que eu não vou ter tempo de mostrar o patch para vocês. No final da palestra, se tiver algum gap aí, se alguém quiser olhar, pode me perguntar, eu posso mostrar no computador, mas não vai dar tempo de fazer isso agora. De todo modo, esse código está disponível nessa URL, está em 2 linhas, mas tem que digitar tudo junto, tá? Então quem tiver interesse pode baixar esses patches, é tudo autocontido, então baixa no seu computador, abre no GeoData, deve funcionar. E é isso, e agora eu vou mudar de assunto, tá? Vou passar para a questão da harmonização. Bom, o que é a harmonização? A
harmonização é criar harmonias. Tá? Criar harmonias é criar sequências de acordes. Né? Tá, e o que vem a ser isso? Normalmente a gente está pensando num contexto onde a gente tem algum dado inicial que a gente quer compatibilizar com a harmonização que vai ser criada. Por exemplo, a gente pode ter estruturas de acordes que foram pré-fixadas. Isso, para quem já estudou harmonia, tem lá um exercício que fala assim, você tem que colocar tônica, dominante, não sei o quê, e aí você precisa preencher, né, todas as vozes, escrever as linhas e tudo mais. A gente tem restrições que são do idioma musical. Né? Quando eu estou falando de harmonização aqui, eu não estou falando de harmonização tonal. Estou falando de harmonização num contexto arbitrário, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão da caracterização do idioma. A gente pode ter elementos que estão fixados mesmo, como por exemplo uma melodia dada, que você tem que encaixar uma harmonia embaixo, e pode ter uma linha do baixo dada, né, que é a mesma coisa que a melodia também. A gente pode ter acordes em posições estratégicas que são determinados, por exemplo, o acorde final tem que ser esse, e aí você tem que resolver o resto do problema levando em consideração esse dado inicial. E um desafio muito grande quando a gente fala de modelos formais e de soluções computacionais é que nada disso que eu acabei de falar está definido formalmente. Absolutamente nada. Nenhuma dessas palavras que eu usei aqui nesse slide está definido formalmente. Isso é uma grande dificuldade quando a gente tem que resolver as coisas formalmente e no computador. Então, a primeira coisa que eu pensei assim, sobre coisas que não estão definidas formalmente é isso daqui, né? O que é um acorde? Será que todo mundo sabe o que é um acorde? Tem várias coisas que a gente poderia pensar, né? O acorde é uma coleção de notas que soam simultaneamente. Normalmente não é isso. Né? Se a gente pensar em música tonal, a gente sabe que não é qualquer coleção de sons que vai ser aceita como um acorde dentro do idioma tonal. Mas tudo bem. Talvez seja uma coleção de relações intervalares, então a gente começa a ter assim, uma espécie de taxonomia de como construir acordes, o que vale como acorde, o que não vale como acorde. Então tem teorias como, por exemplo, de empilhamento de terças. Acordes válidos são aqueles obtidos por empilhamento de terças, possivelmente eliminando alguma nota no meio do caminho. Tem várias possibilidades de caracterizar isso aí. Acordes podem representar funções harmônicas, que é uma ideia, como conceito, uma ideia bastante diferente das duas anteriores, simplesmente sons simultâneos ou relações intervalares. Né? Então, a ideia de função harmônica é que você tem algum grau que exerce uma influência sobre os demais e por isso você precisa relacionar cada acorde possível, cada acorde disponível com esse acorde manda-chuva. Né? Acordes podem ser vistos como sonoridades, simplesmente, ou entidades de timbre. Né? Você não pode compor uma simultaneidade de sons simplesmente pensando no resultado timbrístico. Um acorde pode ser simplesmente uma referência de alguma coisa que não é musical. Né? Eu coloquei esse desenho aqui justamente para ilustrar esse último caso. Então, o fato é que essas coisas elas não têm uma definição universal, elas vão ser definidas contextualmente. Né? Pode ter uma teoria que defina o que é um acorde naquele contexto, pode ter um repertório que defina o que é aceito como acorde naquele contexto. Aí a gente passa para a questão da representação, porque se a gente vai trabalhar com essas coisas no computador, a gente tem que se perguntar como que eles são representados. E tem várias notações e vários sistemas para representar acordes. Eu estou fazendo uma revisão muito rápida aqui, por exemplo, a harmonia tradicional identifica os acordes a partir de um certo grau da escala, né, da escala do modo ou da tonalidade onde esses acordes são construídos, e aí você indica o grau de referência e o que foi empilhado em cima desse grau através de um monte de números que aparecem aí, cuja semântica é complicada e as pessoas estudam isso em harmonia. A harmonia funcional tem uma outra estratégia de notação, ela parte daquele pressuposto de que tem um grau que é principal, que é o centro da tonalidade, e aí a gente representa os demais, todos os acordes como
a maneira como eles se relacionam em relação a esse grau principal, né? Então a gente tem a ideia de dominantes, tônicas relativas e subdominantes, e outra vez números para complementar toda essa informação. Passando para o computador, essas notações usadas tradicionalmente em harmonia são muito chatas de programar ou de realmente manipular. Então existem modelos formais, modelos matemáticos que tentam mapear mais ou menos as mesmas informações, né, mas dentro de um sistema formal completo, por exemplo, a notação do Christopher Hart, que está inspirada na harmonia tradicional, mas que serve para modelar acordes nesse tipo de contexto. Só que esse tipo de notação só faz sentido em idiomas tonais, né? Ou talvez em alguns idiomas modais, não faz sentido para toda e qualquer música. Então a gente tem a ideia da teoria dos conjuntos do Alan Ford, né? Então, ele estava pensando num contexto pós-tonal, num contexto atonal, num contexto serial, e ele partiu de alguns princípios para representar acordes de uma maneira bastante diferente daquela que era adotada na harmonia. Então, por exemplo, ele identifica as notas com números, né? Então esse acorde aqui seria a quádrupla 5, 11, 3, 8. Alguns dos princípios do que essa teoria dos conjuntos parte é que todas as notas que têm o mesmo nome são equivalentes. Um Lá é um Lá em qualquer lugar do âmbito de textura que a gente estiver trabalhando, um som sustenido igual. Então, no fundo, a gente pode usar, no caso da escala cromática, somente 12 símbolos diferentes para representar essas alturas, que se tornam classes de alturas, né, porque são classes de equivalência, módulo 12. Ele parte do princípio da equivalência de acordes por permutação, ou seja, não está interessado em soprano, contralto, tenor e baixo, a ordem das vozes pode ser qualquer, então aquele acorde lá eu poderia denotar como 3, 5, 8, 11, simplesmente para adotar uma convenção de números ascendentes. E ele adota também esses outros dois princípios da equivalência por transposição e da equivalência por inversão, né? Ou seja, se eu estou preocupado com a estrutura de um acorde, então tanto faz a nota onde eu comecei a reproduzir essa estrutura. Se aparecer um outro acorde baseado numa outra fundamental, a estrutura ainda vai ser a mesma e eu gostaria de reconhecer isso através do que ele chama de forma primária, né? Então, no caso, a equivalência por inversão diz que se eu começo a empilhar intervalos para cima, eu poderia, da mesma maneira, empilhar intervalos para baixo, e eu vou criar uma estrutura formal muito parecida. Então ele aceita a equivalência dessas estruturas. No caso daquele primeiro acorde lá, a gente poderia dizer que ele é equivalente aí a 0,258. Todos esses princípios aí, ou quase todos deles, talvez menos o da computação, são princípios que vêm da composição serial. No dodecafonismo, chega no serialismo total, mas são a ideia de você ter uma série, uma sequência de símbolos que você quer trabalhar, e você pode transpor essa sequência de símbolos, você pode inverter, você pode fazer o retrógrado, o inverso e blá blá blá. Então esses princípios que alimentaram uma escola de composição também são os princípios que alimentaram essa escola de análise, né, e esse sistema de notação de acordes. Então ele é especialmente interessante para analisar, por exemplo, peças que dão um idioma musical não tonal. Os General Chord Types, que são um sistema de notação que foi criado pelo Emílio Scamburopoulos, meu colaborador lá de Tessalonique, ele tenta equilibrar esses dois mundos aparentemente incompatíveis. Ele tenta propor um sistema formal de representação que tenha flexibilidade para reconhecer as hierarquias dos intervalos e dos graus da escala quando o idioma for tonal, por exemplo, e que tenha também flexibilidade para representar uma situação completamente atonal, onde os graus da escala não têm nenhuma hierarquia ou nenhuma relação de importância diferenciada entre um e outro. Então, ele está baseado num dado a priori que é um vetor de consonâncias. Você define para essa teoria ou para essa representação que intervalos são consonantes e que intervalos são dissonantes. Isso a gente não entra em qualquer preocupação do que seja dissonância ou consonância do ponto de vista perceptual, do ponto de vista espectral, do ponto de vista qualquer ponto de vista. A gente parte do princípio de que essas são convenções idiomáticas. Você tem um idioma musical, ele pode definir o que é consonância e dissonância do jeito que ele quiser. Se quiser criar um idioma musical onde só o trítono e a sétima maior é consonante e todo o resto é dissonante, você pode. Você define um vetor de consonâncias e dissonâncias de acordo. Então, por exemplo, se a gente usa esse vetor ali,
aqui a gente começa a ler do uníssono até a sétima maior, né? Isso daí diz que uníssonos, quartas, quintas, oitavas, terças menores e maiores, sextas menores e maiores são consonantes e o resto é dissonante. Quando a gente adota esse tipo de vetor, o modelo dos General Chord Types, ele fica muito parecido com o modelo de Hart. Então ele permite o reconhecimento de estruturas hierárquicas em música tonal. Se a gente disser que todo mundo é consonante, o vetor de uns, então a representação do GCT, do General Chord Type, ela se reduz às formas primárias da teoria do Alan Forte. Então ele serve também para analisar música tonal, música serial, etc. E se você tiver um outro idioma musical que não tem nada a ver com música atonal e serial, né, da tradição europeia, e nem com música tonal, você também pode criar vetores, como eu falei, né, particulares. Então, um exemplo de repertório que foi analisado bastante por esse grupo, e que é um repertório interessantíssimo, eu vou tocar um fragmento pequeno para vocês aqui, são essas canções folclóricas polifônicas da região de Épiro, na Grécia, fronteira com a Albânia. Então, vou tocar um pedacinho para vocês. É um tipo de música modal, onde segundas maiores e sétimas menores são perfeitamente válidas para você começar ou terminar uma canção. Então são consideradas consonâncias naquele idioma musical. Bom, a ideia dessa representação é criar uma hierarquia, mas essa hierarquia está baseada no vetor de consonância, portanto ela é uma hierarquia flexível, que tem três partes, o que eles chamam de raiz, né, o fundamental, seria a tradução melhor, a base do acorde e as extensões. Então a base, por definição, é um conjunto, um subconjunto, uma subcoleção de classes de altura ou de alturas que sejam mutuamente consonantes, todas elas. Então eu tenho um conjunto onde 2 a 2 todos os intervalos são consonantes, e eu não consigo aumentar esse conjunto a partir das sonoridades do acorde sem introduzir alguma dissonância. Então essa é a ideia maximal aí. A fundamental vai ser a classe de altura mais baixa nesse conjunto. Isso tem a ver com adotar uma representação mais compacta, então talvez você precise rotacionar esses números para encontrar qual é a representação mais compacta. Isso é muito parecido com uma coisa que tem também na teoria do Alan Forte para representar as formas normais. E as extensões é o que sobra, né? Toda a nota da extensão, por consequência desses princípios, vai ser dissonante em relação a pelo menos uma nota da base, porque se não fosse, a gente incluiria ela na base e aumentaria o tamanho da base. Então, por exemplo, se a gente tem essa sobreposição aí de notas Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Bemol, ou 7, 11, 14, 17, 20, notem que eu não estou respeitando o módulo 12 aqui, né? Eu estou preservando o âmbito das notas. Então, processando por essa definição aí, que no fundo é um algoritmo, né, a gente teria que a fundamental desse acorde é 7, a base, usando a notação relativa, é 0, 4, 7, né, isso é 7 mais 0, 7 mais 4 e 7 mais 7, que é o maior subconjunto totalmente consonante que você consegue extrair daí, é o Sol, Si, Ré, né, e as extensões seriam 10 e 13, isso também é relativo, 7 mais 10, 7 mais 13, que são no fundo, a sétima menor e a nona menor, né? Então, isso adotando o vetor de consonâncias que está associado ao idioma tonal. Então, isso pode ser obtido por uma representação simbólica, que nem eu mostrei aqui, mas a gente também trabalhou com a ideia de processar repertórios em formato de áudio e obter as representações de GCP diretamente a partir de gravações, né? Então a gente fez isso usando características de croma dos sinais de áudio, que simplificam o processo de obtenção dessas representações GCP, sem precisar de uma transcrição polifônica de fato. Porque claro que se eu tiver um mecanismo de transcrição polifônica perfeito, eu passo do áudio para a partitura e daí da partitura eu extraio as representações. Mas normalmente esse problema é muito difícil, a gente não tem até o standard nenhuma fórmula mágica para transcrever polifonia, especialmente quando a gente tem
massas orquestrais e coisas assim. Aqui, esse slide rapidamente, a gente está mostrando como que seria uma análise harmônica, um fragmento de um coral de Bach, com a notação da harmonia tradicional, na primeira linha, com a análise dos general chord types, usando o vetor de consonâncias característico da música tonal tradicional. Então aqui vocês veem que cada um dos acordes é mapeado numa fundamental, que é 0, 11, 0, 2, 7, 0, e isso descreve aí a própria melodia do baixo. E o que está entre colchetes são as relações intervalares que você tem para a base desses acordes, no fundo, para a parte, nesse caso aí, todos os acordes base são, só tem um acorde que é uma dominante com sétima, mas então a gente vê, por exemplo, 047 no primeiro acorde, no terceiro acorde é o mesmo, mas a gente vê 047 também no último acorde. Todos são tônicos, então acho que eu não vou conseguir dar o exemplo que eu via. Mas se tivesse um acorde de Sol maior, um acorde de Ré maior, um acorde de Lá maior, todos eles teriam essa parte comum, identificando no fundo o template de um acorde maior. E embaixo a gente tem a análise usando formas normais e formas primárias do aluno forte, e como é que seria a análise de GCP correspondente para o perfil de consonância do vetor intermedius. Bom, falar sobre progressão de acordes, o que caracteriza, por que alguns acordes aparecem na frente de outros acordes. Deixa eu tocar esse fragmento aqui. Bom, a gente tem, talvez, que se preocupar com essas questões. Por que a gente vai de um acorde para outro? Por que uma composição vai de um acorde para outro? Por que a gente modela esse tipo de questão? A gente tem, por um lado, na composição, a questão do impacto perceptual, emocional e uma série de outros fatores que a gente quer caracterizar através de uma harmonia. Por exemplo, a ideia de tensão e relaxamento, ou a ideia de criar surpresas e outros estados emocionais no ouvinte. A gente tem questões estruturais, a gente tem, por exemplo, a necessidade de passar por um acorde porque a melodia é um dado anterior à harmonia em algum contexto e a gente precisa respeitar isso aí. A gente pode ter a necessidade de concluir uma frase, colocar uma cadência, a gente pode ter a necessidade de introduzir uma modulação para passar para uma outra seção da música, a gente pode ter a necessidade a gente pode ter uma preocupação com o timbre, isso vai explicar o aparecimento de um acorde em algum lugar. A gente pode ter uma questão serial envolvida, que vai estar relacionada com a definição dos acordes. Esses mecanismos todos são dependentes do idioma musical. Essa é mais uma dificuldade que a gente tem que lidar quando a gente fala de harmonização automática. Tudo que eu estou falando quase que vai na mesma direção. É muito difícil caracterizar esse problema. De todo modo, são decisões estéticas. Mais uma dificuldade quando a gente fala desse tipo de questão. Além disso, tem o problema da condução de vozes. Quando a gente quer realmente colocar aquela sequência de acordes em um certo conjunto instrumental, a gente precisa se preocupar com que instrumento toca qual nota, e essas decisões trazem também consigo uma série de outras preocupações. Tem situações que são indesejáveis na atribuição das notas aos instrumentos, outras que são favoráveis, e tudo isso, mais uma vez, depende do idioma em consideração. Então não existe regra universal, não existe nada que seja universalmente bom ou universalmente ruim em relação à condição de vozes. Eu só dei alguns exemplos aí, por exemplo, aquela figurinha lá mostra ruim e bom, porque tem quinta paralela, porque tem oitava paralela, coisas assim que a gente aprende quando está estudando contraponto, mas que isso só faz sentido naquele contexto lá, no contraponto do século XVI, XVII, XVIII. Então, no fundo, a gente vem para esse campo aí, das teorias musicais. Como é que a gente faz para lidar com teorias musicais se a gente vai tentar resolver esse problema da harmonização automática? Tem uma infinidade de propostas, de formalizações de idiomas, de alguns aspectos composicionais, talvez do que é o processo de composição, do que é a harmonia, do que é o processo de harmonização. Vocês vão encontrar milhões dessas coisas na literatura. Eu vou colocar aqui o que é a minha opinião. Eu acho que
os idiomas naturais, musicais, jazz, música clássica, enfim, o que vocês quiserem, a música polifônica de Hegel, eles são impossíveis de formalizar. Eles normalmente são sistemas em aberto, são sistemas que estão, ou são idiomas que estão em constante construção e redefinição. Criar uma descrição congelada deles é quase fazer um convite para algum compositor inventar uma peça que quer ter aquela descrição. Quando a gente fala de criação artística, normalmente a gente não está muito confortável com camisas de força, né, que seriam aí as teorias. Quando a gente olha para algumas formalizações de alguns aspectos de teoria musical na literatura, a gente vê que alguns são muito simples e são impressionantemente ingênuos. Né? Muitas vezes gente que nunca estudou música, a gente chega e fala assim, mas foi simples, eu consigo fazer, eu faço assim, não sei o quê, e aí faz uma proposta lá e acaba publicando, e quando a gente vai ver, o negócio não tem quase nexo nenhum. Algumas pessoas conhecem muita música e tentam insanamente fazer uma proposta de formalização e passam a vida inteira tentando construir alguma coisa, e no final das contas chegam num resultado que é extremamente complicado. Não extremamente complicado porque o que eles estão tentando modelar é complexo, e normalmente é complexo mesmo, mas é complicado porque, enfim, é a tentativa de resolver um problema insolúvel. Né? E a gente vai lá e se esforça e acaba produzindo alguma coisa que é demasiadamente complicada e incompleta. Mais uma questão aí que é minha opinião, mas a gente vê essa opinião aí em que lugar. Artistas, normalmente, eles não dão muita bola para teorias formais do que é composição, métodos de composição algorítmica, tudo isso, quando a gente fala com um músico, músico experimental, enfim, um músico ativo hoje, eles vão falar que é bobagem, isso não tem interesse. Né? Infelizmente, o que a gente vê é muita gente de formação técnica com interesse especial nessas fórmulas mágicas, nesses mecanismos e nessas coisas. Mas é muito difícil convencer um artista do interesse de trabalhar com um método, por exemplo, de composição algorítmica. Então, voltando a falar da harmonização automática, né? Talvez uma ideia mais simples, né, é partir para uma abordagem completamente empírica. Eu não sei o que é uma teoria por trás de um dado repertório, eu não sei sequer se existe uma teoria por trás de um repertório. Eu sei que existe um repertório, e eu posso usar esse repertório para tentar criar um modelo que representa bem aquele repertório. Se tiver uma peça nova, do mesmo idioma, eu posso aumentar o meu repertório e reprocessar o meu modelo. No final das contas, tentar aprender o máximo possível a partir de um repertório, usando, por exemplo, técnicas de recuperação de informação musical. Essa seria uma possibilidade de deixar um pouco de lado teorias que tentam transcrever o que estão em manuais de harmonização, contraponto, composição, etc., de muitos séculos já acumulados. Então, a abordagem adotada por esse grupo Thessaloniki é modelos markovianos. Modelos markovianos são muito simples de descrever e de obter. No fundo, a gente vai criar um grafo, cada nó do grafo é um acorde e as arestas correspondem a possíveis transições entre acordes. Né? Essas transições elas vão estar normalmente associadas a um peso, né? E esse peso pode refletir a frequência com que aquela transição é observada num dado repertório. A hipótese markoviana, que é muito importante saber o que significa e tentar obter alguma interpretação musical dela, é que toda decisão que eu tenho num certo ponto do processo depende de informação local. Eu posso ou saber o acorde que eu estou agora, para decidir para onde eu vou, ou eu posso olhar um acorde para trás, onde eu estou, e decidir para onde eu vou, ou olhar dois para trás, onde eu estou, e decidir para onde eu vou, mas eu sempre tenho um horizonte finito de informações que eu posso consultar, e o modelo markoviano pressupõe que existe esse horizonte finito, que a minha decisão vai estar totalmente baseada nesse horizonte finito. Eu não tenho conhecimento de todo o passado, por exemplo. Bom, já falei das questões de probabilidade. Uma coisa importante de entender é que esse tipo de modelo ele está preocupado com o que acontece, né? No caso, que acorde, aonde acontece, ou seja, em que posição da sequência, mas não como, não por que você chegou ali.
Porque é resultado do acaso. Você está usando uma cadeia de Markov para sintetizar uma sequência de acordes, você está simplesmente jogando um jogo. Né? E esse jogo te fala para ir para lá e para cá, conforme o sortear de uma moeda. Esse modelo pode ser, teoricamente, bastante acurado, né? Bastante preciso, isso depende do que a gente entende por preciso. Ele pode ser preciso no sentido de que, para aquele repertório, as probabilidades de transição refletem exatamente a quantidade de vezes que o acorde X vai para o acorde Y. Né? De repente a gente fala assim, tá bom, reflete essas transições, mas a hipótese de que eu só conheço um acorde para decidir o próximo não faz sentido nenhum. Então eu posso olhar 2, eu posso olhar 3, eu posso olhar 527, e de repente no meu repertório não tem nenhuma peça com tamanho 527, então é finito, mas ainda assim permite eu olhar para praticamente todo o passado disponível. Então, teoricamente, a gente tem essa ideia de que ele é acurado. Do ponto de vista estético, a hipótese markoviana e o próprio modelo não faz sentido nenhum. Né? Assim, do ponto de vista da recepção sensorial, da recepção artística, da própria criação artística, não dá para dizer que o processo composicional seja resultado do jogar de dados dentro de uma cadeia de Markov. Mas pode servir para uma série de propósitos práticos. Voltando então à questão do problema da harmonização com dados a priori. Né? A gente pode ter o problema de criar uma harmonização para uma melodia dada a priori. Então, como é que a gente pode interpretar esse problema no contexto dos modelos markovianos que representam um certo repertório? A gente pode pensar que, para cada nota da melodia dada, eu só posso usar a coleção de acordes que inclui aquela nota. Né? Então, isso cria um tipo de mapeamento dos acordes admissíveis debaixo de cada nota. Talvez a gente tenha que se preocupar com se a melodia ela tem notas que não são bem estruturais ou que não devam satisfazer exatamente essa regra de que o acorde inclui a nota. Então, se eu tenho uma nota de passagem, uma bordadura, uma coisa assim, talvez eu queira marcar isso diferentemente na minha melodia, para não levar em consideração no modelo de Markov. A melodia ela vai ser pensada como se fosse uma manifestação visível do estado que eu estou. Então, assim, se eu estou num estado que representa um acorde de Sol maior, a manifestação desse acorde na melodia poderia ser a nota Sol, a nota Si ou a nota Ré. Então, para cada nota, teria um modelo de probabilidade associada à nota que vai aparecer na melodia. Né? E isso é essencialmente a ideia do que é um modelo de Markov escondido. Né? Além da cadeia de Markov, a gente tem essas observações externas, que são a melodia, e os modelos de probabilidade que associam cada nó a cada possível observação na melodia. E existe um algoritmo chamado de Viterbi que permite, então, dada um conjunto de observações, reconstruir um passeio pela cadeia de Markov de máxima probabilidade que tem essa vinculação, que a cada nó que eu dou, eu posso observar com aquela probabilidade a nota que está na melodia que eu estou tentando acompanhar. Harmonizações com restrições de acordes, isso pode aparecer de várias maneiras, né? Eu escolhi a palavra checkpoint. Então tem alguns pontos da sequência onde eu amarro o resultado que eu quero. Eu posso, por exemplo, querer amarrar o acorde final, quer dizer, precisa terminar a tônica. Ou eu posso amarrar o final de uma frase e falar, essa frase precisa terminar dominante, dominante com certo, ou alguma coisa assim. Dá para resolver o problema de tratar esses checkpoints por uma abordagem segmentada. Isso faz sentido, especialmente em cadeias de Markov de ordem 1, que eu só conheço um símbolo para decidir o próximo. Então, se eu sei que esse acorde tem que ser fixado, então eu trato a entrada até ele de uma maneira, e independentemente eu trato o que eu quero construir a partir daquele checkpoint até o próximo checkpoint. Eu vou fazendo isso, então, de segmento em segmento. Com isso, a gente só precisa se preocupar com a fixação dos acordes inicial e final. E essa fixação de acordes inicial e final é fácil de resolver, modificando um pouquinho a topologia da cadeia de Markov para incluir estados que produzem necessariamente o símbolo inicial e necessariamente o símbolo final. Então, a gente cria um símbolo diferente para aquele ponto onde o acorde está fixado, um símbolo diferente para marcar o final também que a gente quer fixar, e aí o algoritmo de Viterbi não vai ter outra alternativa a não ser começar e terminar naqueles nós, porque são os únicos que produzem a observação que a gente amarrou. Aqui a gente tem 3 exemplos de harmonizações a partir de uma mesma melodia,
que foram geradas com essa ideia de checkpoints, né, ou sem checkpoints. O primeiro exemplo aqui bom, são melodias de um coral de Bach, e aqui só a melodia foi dada a priori. E aí a ideia era deixar a cadeia de Markov encontrar a harmonização mais provável a partir da observação do repertório que também era formado por corais de Bach. Pode escutar. Bom, a única restrição aqui é a melodia. No segundo exemplo, aqui no meio, a gente tem esses asteriscos aqui, né, no primeiro e no último acorde, que marcam acordes que foram escolhidos, por exemplo, por um compositor ou por um professor de harmonia. Ele disse assim, olha, o problema é harmonizar essa melodia, considerando que o primeiro acorde tem que ser a tônica e o último acorde tem que ser a dominante relativa. Então, com esses checkpoints fixados, a gente pode usar o algoritmo de Viterbi para encontrar o que seria a harmonização mais provável, usando o mesmo modelo de Markov que modelava aquele repertório de corais de Bach. Então, esse dado aqui é esse. Algumas coisas acabam sendo bastante parecidas com o exemplo anterior, né? E uma outra possibilidade é definir pontos de passagem no meio do caminho, né? Checkpoints no meio do caminho. Então, nesse caso aqui, como uma tentativa de obter mais variedade, um acorde lá no meio ele foi fixado para ser... bom, isso aqui é um acorde de Mi maior sem fundamental, né? Então ele está grafado aqui usando a harmonia tradicional, com sétimo grau de minuto, sexto, a harmonia funcional iria fazer outra análise desse acorde. Mas, colocando então esse checkpoint, a gente tem, na realidade, dois problemas de harmonização. Um, do acorde inicial até o ponto do meio, que é tratado de forma completamente independente do trecho entre o acorde do meio e o acorde final. Isso porque as cadeias de Markov têm ordem 1, elas só lembram de um acorde para decidir o próximo passo. O resultado dessas harmonizações, eu não sei se Bach tem descrito isso, muito provavelmente não, né? Elas só refletem essa questão, ou essa crença, que é de que as frequências, o que isso daqui obedeceu no sorteio do algoritmo de Viterbi, refletem as frequências com que essas transições de acorde aparecem naquele repertório que foi analisado. Bom, está perto no finalzinho da palestra. Algumas impossibilidades e desafios, né, dessa abordagem. Por exemplo, a gente pode pegar uma melodia e descobrir que não tem nenhuma harmonização viável, não tem nenhum caminho na cadeia de Markov que produz aquilo. Por exemplo, porque, sei lá, eu tenho um repertório tão diminuto que ele só tem lá 3 acordes, ele só cobre 7 notas do âmbito cromático, e eu coloquei uma melodia que tinha uma nota que não estava mapeada em nenhum dos acordes. Muito fácil imaginar esse tipo de situação. A nota não tem nenhum acorde que acompanhasse, né? Ela não é resultado de nenhuma observação no modelo oculto de Markov. Ou então, uma certa cadeia não tem nenhum caminho possível, porque outra vez o repertório talvez seja tão pequeno que algumas transições entre acordes não tem link. Então, se eu não posso ir desse acorde para esse acorde, é possível que uma certa melodia tenha um par de notas que exigisse essa transição e essa transição não está disponível na cadeia de Markov. Como a gente poderia, aí já é uma questão mais complicada, né? Como é que a gente poderia lidar com modulações, por exemplo, entre tonalidades? Então, se eu tenho, sei lá, peças, se eu tenho um universo aí, tonal, em várias tonalidades diferentes, e eu modelo os repertórios os trechos de cada tonalidade com uma cadeia de Markov diferente, de repente eu posso querer passar de uma cadeia de Markov para outra. Como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu poderia harmonizar uma melodia que começa num tom e termina em outro tom? Ou, se eu quisesse, fazer uma modulação entre idiomas musicais. Se eu quisesse começar a harmonizar uma melodia como se fosse um coral de Bach e terminar como se fosse uma peça de jazz, usando 2 modelos completamente diferentes. Como é que a gente resolve isso?
Como que a gente poderia permitir que um idioma ou um modelo tido a partir de um repertório se expandisse? Mas não se expandisse simplesmente criando aleatoriamente mais coisa, mas de uma maneira orgânica, de uma maneira que parta dos próprios dados observados naquele repertório. A gente pode criar mecanismos de construção de novos acordes ou de construção de novas progressões entre acordes. Uma possibilidade de responder essas perguntas é partir para esse conceito de fusão conceitual, que é, no fundo, o assunto que hoje interessa principalmente aquele grupo lá de Tessalonique, e foi o assunto no qual eu trabalhei com eles bastante. Então, por exemplo, criar acordes a partir de acordes observados. A gente parte de uma formalização da estrutura dos acordes e usa esses mecanismos de generalização e preservação de estruturas comuns para criar acordes que tenham elementos comuns, mas que não estavam, não apareciam no repertório original, não seriam utilizados, por exemplo, naquela abordagem simples da cadeia de Markov. Criar progressões de acordes também. De repente a gente pode, entendendo como funcionam as transições entre dois acordes dentro de um repertório inteiro, a gente pode pegar duas transições em particular, por exemplo, uma cadeia plagal e uma cadeia, uma cadência plagal e uma cadência autêntica, e representá-las dentro de uma representação formal, de tal maneira que a gente consiga abstrair a partir dessa representação e criar versões generalizadas dessa. Por exemplo, dá para montar o experimento onde, a partir de uma cadeia plagal, de uma cadência plagal e de uma cadência autêntica, a gente consegue encontrar, como resultado da fusão conceitual, a cadência da dominante com sétima interpretação, como um mix das duas cadências anteriores. Então, dá para fazer, por exemplo, a partir da cadência perfeita e da cadência frígia, obter a cadência que o pessoal usa em jazz, que é chamada de backdoor. Tudo isso a gente consegue como resultado de fusão conceitual a partir de representações formais de acordes e de progressões de acordes. Com essa ideia também a gente consegue responder a questão da transição entre idiomas. Por um lado, a gente consegue mecanismos para passar de uma cadeia de Markov para outra, ou criando elementos no meio do caminho que não existem nem no idioma de origem e nem no idioma de destino, mas que preservam um número suficiente de características comuns para enganar o ouvido e fazer com que a transição pareça mais ou menos suave. Assim como a gente também pode atacar a questão de como aumentar um idioma, a partir de fusões de elementos que já estão presentes lá, mas que dão origem, a partir do mecanismo de generalização, a coisas novas, a acordes novos ou a transições entre acordes novos. Bom, o que eu queria falar hoje é isso, eu passei do tempo, peço desculpas. Aqui tem algumas das referências que vocês podem procurar, se ficarem interessados em algum desses tópicos. Em particular, a última fala da fusão conceitual, que eu não tive tempo de falar. Bom, é isso, eu agradeço vocês. E, como último slide aqui, quando vocês tiverem tempo, deem uma olhada aí no site do nosso grupo de pesquisa lá no YouTube. A gente está tentando popular essa página com bastante conteúdo de interesse para a nossa comunidade. Obrigado.